Amém. Vou compartilhar uma palavra breve com vocês. Está lá no Evangelho de Mateus. Deixa Mateus capítulo 5 aberto. Isso. Aleluia. Deixa eu falar algo com vocês. Vocês estão aqui por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo trouxe uma definição muito clara do que é o Evangelho. Ele fala em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele fala algo assim, que no Evangelho, presta atenção aqui, todo mundo, olha para mim, senão o pastor vai ficar enciumado. Vocês estão ouvindo aí atrás? Juliano, Renato, ouvindo atrás? Tranquilo? Então tá bom. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que é o poder de Deus? Porque no Evangelho se descobre. Descobrir é descobrir. É como aquilo que está tapado, de repente se revela, é revelado. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, tudo que você precisa conhecer é a justiça de Deus. O grande problema é que fizeram do Evangelho uma religião. Por não entenderem as mensagens de Jesus Cristo, com quem que ele estava falando, o porquê que ele estava falando, as pessoas confundiram as bolas. As pessoas achavam que Jesus estava trazendo um mandamento, quando ele não veio para trazer um mandamento, ele veio para trazer uma vida, e ele era a própria vida, e ele é a própria vida. Você imagina Jesus olhando para uma mulher encurvada há 18 anos. A mulher estava encurvada e Jesus olhando para ele, você cometeu pecado lá atrás, né? Jesus fez isso, queridos. A Bíblia diz que ele curou aquela mulher que andava encurvada. E no dia de sábado, no dia em que a lei proibia que se fizesse qualquer obra, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, e salvação não está ligado somente a você ser livre do pecado para ir para o céu. Salvação quer dizer que você vai ter uma vida plena nele, uma vida abundante nele, uma comunhão com ele, uma paz dele. Você não vai ter falta de nada, porque prosperidade é não ter falta. Deus supre as nossas necessidades, e não é segundo a sua necessidade, porque às vezes nós temos uma mentalidade pequena. Às vezes a minha sede é mais do que um copo d'água. Aí a gente fala assim, pode ser só um copo d'água só, Jesus, como se o estoque de água celestial fosse acabar, querido. Mas quando Jesus encontra com uma mulher samaritana, que já estava no 5º marido, cheio de condenação. Fala, cheio de condenação. O que acontece?
Ele conversa com aquela mulher, ele tem uma comunhão com ela. E ele fala: se você soubesse quem te pede água, porque ele está pedindo água para ela. Você, mulher, pediria a mim e eu te daria água viva. Não é uma água simples, uma água que jorra para a vida eterna. Porque o que Deus tem para você não é coisa que vai acabar. Deus tem algo eterno para você. Deus, Ele quer transformar a sua vida, Ele não quer te dar coisas. Aleluia! O Evangelho transforma nossas vidas, queridos. Agora, porque só existe 2 ministérios. Quando a gente fala de ministérios, a gente pensa em várias placas. E aqui ainda não tem placa. Eu acho que na hora que botar a placa vai dar mais gente. Porque tem gente que precisa de placa para ver. Quando na igreja primitiva eles se reuniam nas casas, aí tinha placa lá. Não tinha, querido. Tinha um evangelho sendo pregado. Tinha um Espírito atuando na vida deles. Tinha uma comunhão plena com eles. Que bênção. É o corpo vivo funcionando. Mas Deus nos dá graça. Vai haver uma parede invisível aqui para abafar o som. Então, só existe 2 ministérios. Onde que está isso? Está em segunda epístola de Coríntios. Segunda epístola de Coríntios. Precisa olhar para mim, senão vocês ficam olhando para lá. Isso, pronto. Irmão, a gente dispersa muito fácil. Mas eu não quero que você perca nenhum detalhe. Minha função é te levar para pastos verdejantes. Como pastor, eu quero te levar para você não perca nenhum alimento. O amor que Deus planta pela vida das ovelhas é de ver a sua ovelha alimentada, bem cuidada. E quando você deixa de comer, obrigado, querido. Vem cá. Quando você vê uma ovelha bem cuidada, porque esse é o desejo do pastor, querido. E Deus está levantando aqui ministérios, queridos. Não só pastor, mas evangelista, mestre, profeta, apóstolo. Porque nós precisamos desses 5 ministérios para a igreja de Deus fluir. Efésios capítulo 4, quem gosta de anotar para depois conferir em casa, Efésios capítulo 4, versículo 11. Deus deu uns como profetas, mestres, apóstolos, evangelistas e pastores. Para a edificação do corpo de Cristo. Mas o evangelho, irmão, só existe 2 ministérios. Segunda epístola de Coríntios, capítulo 3. O tema é transformação. Ouvi isso do Irineu Gruber. Ele fala que o Brasil hoje vive uma crise de transformação. Há um avivamento de salvação. Muita gente sendo salva, aceita Jesus, irmãos. Mas só que a pessoa não amadurece e não se desenvolve. Ela não é transformada, ela apenas recebe a salvação. Aí você me pergunta, por que esse montoeiro de desviados? Porque eles foram levados por vento de doutrinas. E o vento faz o quê? Espalha. Aí quando a gente começa a pregar uma doutrina de Cristo, aí verdadeiramente vocês vão ver pedras se levantar, pedras serem atiradas.
Então, eles olham, alguns já olham para nós como seita. Vocês acreditam nisso, né? Vocês que estão de dentro sabem. Mas glórias a Deus, queridos, nós somos daqueles que aceitamos a obra da cruz. Mas você sabe que eu fico feliz, né, que eu ouvir essas boas notícias. Porque essas notícias estão dizendo para mim no seguinte sentido. Jesus falando, olha, se me perseguiram a mim, perseguirão a vós. Isso quer dizer que Jesus está no nosso meio. Isso quer dizer que nós estamos andando nas pisadas dele. Então há uma crise, há uma seca de transformação. Por quê? Por causa da segunda epístola de Coríntios, capítulo 3, que fala do ministério da morte, do ministério da condenação, do ministério de Moisés, que é a mesma coisa. O que é isso? É quando eu prego que você deve arrepender dos seus pecados, eu aponto os seus pecados, eu mostro as suas falhas, eu mostro os seus erros, eu digo você não está cumprindo a lei, eu digo você não está agindo certo. Isso não quer dizer que numa certa medida isso vai acontecer, mas com amor, mas não com apontar de dedos. Porque o apontar de dedos é como uma arma apontada para você. Por que isso? Porque as pessoas não conheceram a Deus como Ele é, o coração dEle. O que nos atrai a Ele não é o medo do inferno. O que nos atrai a Ele é o coração dEle. O que nos atrai ao Senhor é Cristo. Mas pastor, se não é dessa forma que nós somos transformados, como é que é? Pergunta para mim, como é que é? Todo mundo, como é que é? Quando eu contemplo a face de Cristo. Por quê? Como? Quando eu entendo que Ele pagou o preço por todos os meus pecados, através do derramamento do seu sangue, foi estabelecido na eternidade. Eu te pergunto, o que é mais forte, o que permanece, é aquilo que é eterno ou aquilo que é momentâneo? Hein? O que é eterno. O sangue de Cristo foi estabelecido na eternidade. Isso quer dizer que o seu perdão foi estabelecido na eternidade. Quando você erra, isso quer dizer de momentâneo, circunstancial, aconteceu. Mas quando você olha para Ele, você enxerga aquilo que é eterno. E quando você olha para Cristo, você começa a contemplar a imagem dEle. Você começa a contemplar como Ele é, você começa a contemplar o coração dEle. Você vai ver que não é aquele carrasco. Você vai ver que Ele não é aquele que veio para apontar o dedo sobre suas vidas, não. É aquele que veio para olhar nos olhos de uma mulher que foi pega em adultério e fala assim: eu não te condeno. Está na Bíblia, irmãos. Fala, está na Bíblia. Vai, não peques mais. Porque quando eu recebo a não condenação, eu recebo vida. Eu recebo a presença dEle. Aí eu passo a seguir Ele. E Ele fala assim: olha, quem me seguir não andará em trevas. Porque trevas é ausência de justiça, é ausência de um preço pago para eu chegar diante do Santo dos Santos, o lugar mais sagrado. E você entrar lá, e Deus não apontar uma arma para você, você está em pecado, pá, você morre. Não, quando eu entro pelo sangue de Jesus Cristo, eu entro com ousadia.
Fala, ousadia. Igual eu entro na casa dos meus pais. Igual quando nós entramos na casa dos nossos pais. A criança não pensa, ela entra com ousadia, porque ela está entrando na casa do pai dela. E é essa ousadia, querido, é essa imagem de quem Ele é, que nos transforma de glória em glória. Na mesma imagem. E você pode pensar, pastor, se eu falar que as pessoas são perdoadas, elas vão sair pecando. Queridos, vai sair pecando quem não nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo, querido, não tem prazer no pecado. Ainda que ele saiba que existe uma luta da carne contra o espírito. Mas qual é a nossa identidade em Cristo? É carne? Nós somos espírito. E esse espírito que vos fala, ele está vivo, não é porque eu pratiquei mandamentos. Ele está vivo porque Jesus cumpriu toda a lei. Está vivo porque Jesus cumpriu toda a justiça. Ele está vivo porque Jesus derramou sangue. Ele está vivo porque Jesus é a oferta perfeita. Ele está vivo porque Jesus, Ele é o sacrifício vivo, que se apresentou ao Pai. E até hoje Ele está com marcas nas mãos. Interessante. Ele ressuscitou com o corpo glorificado, mas não abriu mão das suas marcas. Quando nós ressuscitarmos em Cristo no dia do arrebatamento, ou quando o nosso corpo for transformado no dia do arrebatamento, nós vamos subir com corpo glorioso, queridos. Não vai haver mancha, não vai haver ruga, não vai haver problemas, não vai haver defeitos, não vai haver nada. Mas Jesus abriu mão disso, porque Ele queria deixar a marca do amor dEle, que foi estabelecido na cruz, por você. Isso faz algo conosco, isso descredencia a nossa justiça própria. Porque nós gostamos muito de ser reconhecidos como religiosos, como pessoas santas, como pessoas justas. Olha lá, um homem de Deus. Isso é ótimo, querido. Desde quando você sabe por que você é reconhecido. Não é por causa dos seus feitos. E graças a Deus por isso. É por causa dos feitos de Jesus. Gostamos muito de exaltar. Olha como é que aquela pessoa é pessoa de bem. Glória a Deus. Mas, querido, o que importa é saber que Jesus é perfeito. E a Bíblia diz que como Ele é, nós somos. Quer dizer que a sua imagem, você fala seu nome aí, acabou. Graças a Deus por isso, que é a imagem de Adão, querido. É o DNA que você recebeu dos seus pais. Agora o que envolve sua vida é um DNA celestial. É o DNA que frutifica. É um DNA que dá fruto. É algo que manifesta. Abra comigo lá em Mateus capítulo 5, já está aberto aí. Jesus chega num ambiente de lei. Num ambiente de mandamentos, em que muitos escribas, fariseus se exaltavam sobre o povo. A Bíblia diz que eles impunham cargas pesadas sobre o povo, mas eles mesmos nem com o dedo empurravam aquelas cargas. Aí no versículo 38, do Mateus capítulo 5, diz assim: ouvistes que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau,
Mas a qualquer que te bater na face direita, bota a mão na sua face direita aqui. Você vai ter que dar a face esquerda. Aleluia. Glória a Deus. No 40. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Até saiu aqui. E orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Você já pensou se o mandamento fosse esse? Você tem que amar o vosso inimigo para você se tornar filho do vosso Pai Celestial? Vocês leram aí? Leram aí? Então, qual é o sentimento das pessoas que ouvem uma mensagem sem ter um entendimento completo dessa palavra? Eu não sou filho. Porque quem cumpre todos esses mandamentos aqui? Não. Quem? Está aqui, irmãos, está na palavra, Jesus falando. Só que no Evangelho de João, ele fala algo. Abra lá em Evangelho de João. No capítulo 1. Jesus, ele trouxe um verdadeiro padrão celestial da lei. Aquilo que os homens abaixaram o nível de religião, e se você ler para trás, vai falar assim: está escrito não adulterarás, mas se você cobiçou no seu coração, já adulterou. Mas queridos, Jesus veio para ser a sua luz. A sua luz não está no seu cumprir dos mandamentos, a luz está nele. Ele é a luz. Olha o que diz aqui, no versículo, deixa eu ler o versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aí, no 11 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Porque os seus, que era o povo de Israel, apenas receberam aquilo que veio de Moisés, os mandamentos. Amém? Os mandamentos, então eles se achavam a luz. Mas Jesus provou que eles não cumpriam nada. Aí ele fala aqui, no versículo 12: mas
quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você é filho dele, porque você crê que no nome dele você tem salvação. Porque o nome dele consta tudo que ele fez, querido. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, tornou obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Aleluia! Ele deu um nome que está acima de todo nome. E porque eu creio no nome dele, por que eu creio no nome dele? Porque eu creio naquilo que ele fez. Por que você crê no nome de Jesus? Porque você crê naquilo que ele fez. Porque ele foi para a cruz. Porque ele se esvaziou daquilo que ele era. O que ele era? Divino, celestial. E assumiu a forma de servo. Ele era o filho unigênito do Pai. Esvaziou e se tornou a forma de servo. Para que você se esvazie de quem você é e assuma a forma de filho. Você é filho porque você crê no nome dele. Por isso que Jesus, no meio do caminho ali em Mateus capítulo 5, ele fala assim: olha, porque o vosso Pai celestial, ele manda o sol sobre bons e sobre maus. Ele manda a chuva sobre justos e injustos. O sol, Malaquias capítulo 4, ele me reporta para algo, ele me reporta para a justiça. Malaquias capítulo 4 fala assim, vamos abrir aqui, só você dar ré, você está em João, você vai voltar 4 livros, você vai chegar em Malaquias. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, quer dizer, os que creem no meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Irmãos, por isso que nós somos um povo que pula, que dança, que ri, que chora, que se alegra, que louva, que adora em todas as circunstâncias. O Salmo 38 fala que enquanto eu estava em pecado, meus ossos se envelheceram e se enfraqueceram. Mas, irmãos, uma coisa que traz saúde para os seus ossos é o sol. O sol da justiça é o que traz saúde para a sua estrutura espiritual. O sol da justiça fala de Jesus Cristo na cruz. Porque quando ele estava na cruz, queridos, a Bíblia diz que houve trevas. Você sabe por que houve trevas? Porque a sua treva, a sua desobediência, os seus pecados, as suas iniquidades estavam lá, amassando Jesus. O peso do seu pecado estava todo lá. E sangue sendo derramado.
Porque a Bíblia diz que ele foi esmagado. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Para que um dia, e esse dia é hoje, porque hoje é o dia da salvação, é o dia que nós podemos contemplar a nossa cura. O dia que nós podemos contemplar que nós somos filhos de Deus. O dia que nós não aceitamos mais o peso do pecado sobre nossas vidas, porque o peso do pecado foi na cruz. O julgamento, se você está esperando o julgamento, irmão, você está esperando errado. Se tem um que vai ser julgado é Satanás. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Se você crê, você já é salvo, querido. Por quê? Porque o julgamento foi sobre Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, o seu pecado estava lá. Fala para a pessoa do seu lado, querido. Vocês não creem isso não? Fala. Ou vocês estão sem pecado? Vocês estão tudo santinho? Eu vou ler Mateus 5 para vocês todinho aqui, ó, para vocês cumprir tudo. Mas quando você entende aquilo que ele fez, irmãos, a obra da cruz, algo acontece conosco. Nós entendemos que nós fomos completamente perdoados. Se você olhar para você, você vai encontrar pecado. Se você olhar para você, fizer uma autoanálise agora, você vai encontrar iniquidade. Mas só que você não foi chamado para olhar para você, você foi chamado para olhar para Ele. O autor e consumador da nossa fé. A nossa alma, ela faz uma leitura. O que é a nossa alma? É a nossa expressão da nossa vontade, nossos sentimentos, nossas emoções. E por várias vezes ela lê a nossa carne, ela enxerga o pecado, ela enxerga a iniquidade. E nós começamos a andar assim, ó, como escravos. Andar de cabeça baixa. Começamos a desacreditar das coisas, começamos a ter uma esperança negativa da nossa vida. Mas quando nós aprendemos a que nossa alma seja disciplinada a olhar para o nosso espírito, porque a alma ela faz uma leitura, ou a carne, ou o espírito, porque o espírito combate contra a carne para possuir a minha alma, os meus sentimentos, as minhas emoções. Mas quando a minha alma está lendo o meu espírito, ele está lendo Jesus Cristo, que o meu espírito é assim para ele. Porque o espírito está vivo por causa da justiça, querido. Deus faz, o nosso Pai faz nascer a justiça. Ele faz nascer o sol sobre bons e sobre maus. Mas os bons são aqueles que vão realmente aceitar a justiça, que vão reconhecer a justiça, que vão abrir mão da sua justiça própria e vão lançar mão, vão pegar a justiça de Deus para ele. E ele também dá a chuva. Primeira mensagem que apóstolo Pedro pregou para os gentios. Ele pregou a respeito do arrependimento e do perdão de pecados. Arrependimentos não é você olhar para você, olhar a ver se tem pecado e falar, Senhor, me perdoa. Não, arrependimento é mudança de mentalidade. Fala comigo, arrependimento é mudança de mentalidade. É a palavra metanoia, que é mudança de mente. O que
a minha mente precisa mudar, ela precisa aceitar aquilo que está feito na cruz. Quando a minha mente aceita a obra do Calvário, a minha mente aceita que nós somos filhos, que eu sou filho. E porque eu creio que eu sou filho, eu começo a andar como filho. E quando o apóstolo Pedro estava pregando a respeito do arrependimento, perdão de pecados, porque nós já fomos perdoados em Cristo, pelo sangue que foi derramado. Fala assim, eu já fui perdoado. Fala mais uma vez, eu já fui perdoado. Fala para a sua carne ouvir, eu já fui perdoado. Fala para o diabo ouvir, eu já fui perdoado. Porque, irmãos, o trabalho de Satanás é pegar a lei diante do tribunal e te apresentar como réu, te acusar. E quando você recebe a condenação dele, você faz o quê? Você abaixa a cabeça e se aprisiona. Mas Jesus, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E ele já te salvou lá na cruz. Ele já te salvou. Ele já te salvou. Ele já te sarou na cruz. Ele já te perdoou na cruz. E quando Pedro estava pregando sobre isso, irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. Eu vou repetir. Quando ele pregou a respeito do perdão de pecados, que eles já são perdoados, o Espírito Santo desceu sobre eles. É a chuva, sol trazendo perdão, a chuva derramando o Espírito. Evangelho não é fazer, evangelho é receber. Você faz porque você aceitou que já está feito. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que nós somos feitura, obra das mãos dele, criados em Cristo Jesus, lá na cruz, para as boas obras, que nós vamos andar nelas. Não são obras de esforço, são obras que você anda. Eu não estou fazendo esforço nenhum para andar. E quando você recebe força do sol, os seus ossos estão bem. Amém? Quando você recebe a força do sol, como é que é a vitamina mesmo? Hã? Repete. Ah, vitamina D. Irmão, tá difícil de ouvir aqui. Vitamina D, querido, para os seus ossos. Tem gente que está chegando na minha idade e está preocupada com essas coisas. Já tomar o solzinho da manhã, essas coisas. Mas, querido, Deus, Ele já estabeleceu que nós não vamos precisar mais do sol, porque Ele será o nosso sol. A justiça dele é que nos mantém de pé, vivos, na presença dele. Enquanto eu recebo a justiça, recebo a força do sol, eu recebo a chuva, eu recebo o Espírito da graça. A chuva que faz a terra brotar semente, e dá pão, e dá alimento, e dá sustento. Tudo que você precisa, o seu Pai Celestial já proveu para você. O problema é que você foi enganado. A Bíblia diz que
Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E a luz do Evangelho é Cristo, brilhando sol da justiça na minha face. A graça é mais percebida, a graça de Deus é mais vista do que ensinada. As pessoas veem um brilho na face. As pessoas olham nos seus olhos e falam assim, porque não são os seus olhos mais, são os olhos de Cristo. É porque você está olhando para a pessoa certa, querido. Quando você olha para o sol da justiça, é como estava lá Pedro, Tiago e João contemplando Jesus, com os vestes resplandecentes, com a face brilhando como o sol. A glória do Senhor sobre eles, resplandecendo. E quando aparece Moisés, a lei, Elias, os profetas, Pedro, vou fazer uma cabana para vocês. Aí acabou, mas misturou graça com lei. Graça tem que ser só graça, ou é graça ou é lei. E eu quero fechar com isso aqui, Romanos capítulo 11, versículo 6. Glória a Deus. Já estou terminando. O que diz aqui? Mas se é pela graça, já não é pelas... De outra maneira, a graça já não é graça. O que é graça? Favor imerecido. Quão grande amor o Pai tem tido por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quão grande amor o Pai tem tido por nós. Olha para mim, olha para mim. João fala assim: quão grande amor o Pai tem por nós, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é filho porque você crê em Jesus, cara. Você é filho porque você crê na obra dele. Amém? Glória a Deus.